Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa metodologia que, olha, pode ser a chave para virar o jogo da eficiência, da agilidade e, o mais importante, da lucratividade nas pequenas indústrias. O nome dela é SMED e a ideia é bem simples: transformar tempo de máquina parada em lucro de verdade no bolso. Bom, para começar, vamos falar de um problema. Um problema que toda pequena fábrica conhece bem, mesmo que não pare para pensar nisso todo dia. É aquele custo oculto, sabe? O custo gigante que vem do tempo de espera. E a pergunta que a gente precisa se fazer é essa, bem direta. Quanto custa, de verdade, uma máquina parada? Porque, pensa bem, cada minuto que ela não está produzindo é dinheiro indo pelo ralo. É receita que não entra, são prazos ficando mais apertados, é a competitividade diminuindo. É por isso que otimizar esse tempo de troca é tão, mas tão urgente. Mas calma, para esse problemão existe uma solução. E é uma solução poderosa, já testada e comprovada. É uma ideia que foi, de verdade, revolucionária, conhecida como SMED. Então, o que é esse tal de SMED? A sigla significa Single Minute Exchange of Dies, ou, em bom português, troca rápida de ferramentas. É uma das ferramentas do chamado Lean Manufacturing, a manufatura enxuta. E o objetivo aqui, gente, é radical mesmo. É cortar drasticamente o tempo que se leva para preparar uma máquina para fazer um novo produto. Não é só uma melhoriazinha, não. É uma transformação completa no jeito de trabalhar. E o mais legal é que a ideia por trás do SMD é genial de tão simples. O pulo do gato é separar tudo o que precisa ser feito em duas caixinhas. De um lado, o setup interno, que são as coisas que você só pode fazer com a máquina parada, desligada. Do outro, o setup externo, que é tudo aquilo que dá para adiantar enquanto a máquina ainda está lá, produzindo. A mágica, o grande truque, acontece quando a gente consegue pegar o máximo de tarefas da caixinha interna e jogar para externa. E quando essa mentalidade muda, nossa, os benefícios vêm em cascata, um atrás do outro. A gente está falando de uma redução absurda nos tempos de troca. E isso significa o quê? Mais tempo produzindo, mais flexibilidade para pegar pedidos diferentes sem dor de cabeça e, claro, no final do dia, uma bela redução nos custos de operação. Ok, mas chega de teoria, né? A melhor forma de entender o poder do SMED é olhando para os números, para os resultados de verdade. E olha, o impacto é impressionante. Pensa nesse número, 40%. Essa é a redução média no tempo de setup que pequenas indústrias conseguem só aplicando as técnicas mais básicas de SMED. É quase metade do tempo parado que simplesmente some, desaparece. E o que acontece quando esse tempo parado diminui? Adivinha? A capacidade de produção aumenta. A gente está falando de um ganho médio de 25% na capacidade produtiva. E a melhor parte de todas, sem precisar gastar um centavo com máquina nova. É literalmente fazer muito mais com o que já está lá na fábrica. E não para por aí. Com trocas super rápidas, passa a ser possível produzir lotes menores mais vezes ao dia. Qual o resultado disso? Uma redução que pode chegar a 60% nos estoques que ficam ali parados. E estoque parado, a gente sabe, é dinheiro parado. Menos estoque significa mais dinheiro no caixa girando. Pois é. Para qualquer empresa pequena, que rala todo dia com margens apertadas, esses ganhos não são só um detalhe ou uma otimização. Eles são, muitas vezes, a diferença fundamental entre só sobreviver, sabe? E, de fato, prosperar, crescer de verdade. Certo, os resultados convencem, né? Mas como que o SMED faz essa mágica toda acontecer? A metodologia se apoia em 4 pilares, 4 ideias essenciais que funcionam juntas. Vamos lá. O primeiro pilar é a separação, aquilo que a gente já falou de dividir o que é interno do que é externo. O segundo é a conversão, que é o esforço de transformar o máximo de tarefas internas em externas. O terceiro pilar é a simplificação. Tudo aquilo que não deu para converter, a gente simplifica ao máximo. E por último, mas não menos importante, a padronização, que é para garantir que todo mundo faça do novo jeito, o jeito certo, e que as melhorias não se percam com o tempo. Beleza, com esses 4 pilares na cabeça, vamos para a prática. Como é que a gente coloca isso para rodar? A implementação pode ser quebrada num processo bem claro, com 5 passos. O primeiro passo é o mapeamento. Filma tudo, anota tudo, entende como o processo é hoje. Depois, o segundo passo, classificar. Pega cada tarefinha e decide se ela é interna ou externa. O terceiro passo é o coração de tudo, converter e simplificar. É aqui que a mágica acontece. Feito isso, a gente vai para o quarto passo, testar e ajustar as novas ideias.
E por fim, o quinto, padronizar e expandir. Documenta um novo jeito de fazer e leve essa melhoria para outras máquinas, num ciclo que nunca para. E aqui vem a melhor notícia de todas, principalmente para as pequenas empresas. Os maiores ganhos não vêm de comprar equipamentos caros. Eles vêm da disciplina da equipe, da criatividade para achar soluções e de mudanças que, na maioria das vezes, são super simples e inteligentes. Quer exemplos? Pensa só. Na parte de organização, é criar um kit com todas as ferramentas certinhas para aquela troca. Na padronização, é fazer um checklist visual, super simples, para ninguém esquecer de nada. Na simplificação, é trocar um monte de parafuso por uma trava de engate rápido. E no fluxo de trabalho, é deixar o material da próxima produção já do ladinho da máquina antes mesmo dela parar. São coisas baratas, de impacto gigante. Então, fica claro que implementar SMED é muito mais do que só economizar uns minutinhos aqui e ali. O efeito cascata de tudo isso leva a empresa para outro nível, para outro patamar de competitividade. Pensa comigo, processos mais organizados e padronizados diminuem, e muito, os erros humanos. Menos erro significa menos retrabalho, menos material jogado fora. O tempo de troca passa a ser previsível, o que deixa o planejamento da produção muito mais confiável. E, no fim das contas, a qualidade do que se produz melhora. Isso sim é uma vantagem competitiva que se sustenta a longo prazo. Olha, tem uma citação da fonte que usamos para essa análise que resume tudo perfeitamente. Diz assim: a diferença entre uma pequena empresa que apenas sobrevive e uma que prospera está na capacidade de fazer mais com menos. O SMD é a ferramenta que transforma essa capacidade em realidade operacional. É isso, não é só uma técnica, é uma estratégia de negócio. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Com todo esse potencial na mesa, a pergunta não é mais se vale a pena, mas sim por onde começar. Olhando aí para a operação hoje, qual seria o primeiro processo, aquele mais crítico, a ser transformado por essa mentalidade? A jornada para a excelência começa exatamente com essa escolha.